Capítulo 14. Empenhai-vos pelo amor. Contudo, persisti em buscar zelosamente os dons espirituais, preferivelmente, porém, que profetizeis. Pois quem fala numa língua, fala não a homens, mas a Deus, porque ninguém está escutando, mas ele fala segredos sagrados pelo Espírito. No entanto, quem profetizar, edifica e encoraja e conforta os homens pelo seu falar. Quem fala numa língua, edifica a si mesmo, mas quem profetiza, edifica uma congregação. Ora, eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Deveras, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que, de fato, traduza, para que a congregação receba edificação. Neste tempo, porém, irmãos, se eu fosse ter convosco falando em línguas, que bem vos faria eu, se não vos falasse quer com revelação, quer com conhecimento, quer com profecia, quer com ensino? Do modo como é, as coisas inanimadas produzem som, quer seja flauta, quer harpa. A menos que se faça um intervalo melódico nos tons, como se saberá o que se toca na flauta ou na harpa? Pois verdadeiramente, se a trombeta der um toque incerto, quem se aprontará para a batalha? Do mesmo modo também, a menos que vós, por intermédio da língua, pronuncieis palavras facilmente entendidas, como se saberá o que se fala? Estareis de fato falando ao ar. Pode haver muitas espécies de vozes faladas no mundo, contudo, nenhuma espécie é sem significado. Se eu, pois, não entender a força da voz falada, serei estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós mesmos, visto que estáis zelosamente desejosos dos dons do Espírito, buscai abundar neles para a edificação da congregação. Portanto, quem falar numa língua, ore para que a possa traduzir. Pois se eu orar numa língua, é o meu dom do Espírito que está orando, mas a minha mente é infrutífera. Que há de ser feito então? Orarei com o dom do Espírito, mas orarei também com a minha mente. Cantarei louvor com o dom do Espírito, mas cantarei também louvor com a minha mente. De outro modo, se ofereceres louvor com o dom do Espírito, como é que o homem ocupando o assento da pessoa comum dirá amém aos teus agradecimentos, visto que não sabe o que estás dizendo? Deveras, tu dás graças de um modo excelente, mas o outro não está sendo edificado. Agradeço a Deus que falo mais línguas do que todos vós. Não obstante, numa congregação, quero antes falar 5 palavras com a minha mente, para instruir também oralmente os outros, do que 10.000 palavras numa língua. Irmãos, não vos torneis criancinhas na capacidade de entendimento, mas sede pequeninos quanto à maldade. Contudo, ficai plenamente desenvolvidos na capacidade de entendimento. Está escrito na lei: pelas línguas de estrangeiros e pelos lábios de estranhos falarei a este povo, e ainda assim, nem mesmo então me darão ouvidos, diz Jeová. Consequentemente, as línguas são para sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, ao passo que o profetizar não é para os incrédulos, mas para os crentes. Portanto, se a congregação inteira se reunir num só lugar, e todos falarem em línguas, mas entrarem pessoas comuns ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos estiverdes profetizando, e entrar qualquer incrédulo ou pessoa comum, é repreendido por todos, é examinado de perto por todos. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, de modo que se prostrará sobre o seu rosto e adorará a Deus, declarando: Deus está realmente entre vós. Que há de ser feito então, irmãos? Ao vos reunirdes, um tem salmo, outro tem ensino, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Que todas as coisas ocorram para edificação. E se alguém falar numa língua, seja isso limitado a 2, ou no máximo 3, e por turnos, e traduza a alguém. Mas se não houver tradutor, então fique calado na congregação, e fale consigo mesmo e com Deus. Outro sim, falem 2 ou 3 profetas,
e que os outros discernam o significado. Mas, se outro tiver revelação enquanto está sentado ali, fique calado primeiro. Pois todos vós podeis profetizar, um por um, para que todos aprendam e todos sejam encorajados. E os dons do Espírito dos profetas hão de ser controlados pelos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, fiquem caladas as mulheres nas congregações, pois não se lhes permite falar, mas estejam em sujeição, assim como diz até mesmo a lei. Se então quiserem aprender algo, interroguem a seus próprios maridos em casa, pois é ignominioso para uma mulher falar na congregação. O quê? Foi de vós que procedeu a palavra de Deus? Ou atingiu ela só a vós? Se alguém pensa que é profeta, ou é dotado do Espírito, reconheça as coisas que vos estou escrevendo, porque são o mandamento do Senhor. Mas se alguém é ignorante, ele continua ignorante. Consequentemente, meus irmãos, persisti zelosamente em buscar o profetizar. Contudo, não proibais o falar em línguas. Mas que todas as coisas ocorram decentemente e por arranjo.